Gravando! Gravando! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo aqui no meu canal aqui o Alexandre, o autor aqui do livro, né? Vai aparecer o contrário aqui, né? Desbravando Solid. Desbravando Solid. Isso aí. Então aqui vai ser o que é isso aqui? É um review da review? Um react da review? Pode ser. É o que você quiser, Fernando. Tá, beleza, tá ótimo. Bom, então aqui, gente, a ideia é fazer um vídeo rapidinho aqui pro Alexandre comentar, né, os pontos lá que eu levantei, né, a minha review do livro dele. E aí eu vou aproveitar e já vou socar mais umas perguntinhas aqui que eu preparei para ele. Então, primeiro eu vou deixar que ele comentar, né, o que ele achou aí da review e depois eu já vou mandando as perguntas. Pô, eu achei muito, muito legal, assim. Você deu uma revisada no meu LinkedIn, assim, eu fiquei meio constrangido, eu confesso. Mas aí o resultado foi bom. Então, fiquei até me achando depois que você falou lá e tal. Achei que eu sei alguma coisa até. Mas aí depois você começou a falar sobre o livro e tal. Você trouxe alguma... Eu sempre foco muito nos pontos de melhoria, sabe? Uhum. Eu acho muito rico isso. Aí você falou, por exemplo, nos contrapontos é uma coisa meio diferente, né? Que nem todo livro tem uma crítica às ideias que você está mostrando. E aí você falou que uma ideia muito interessante era trazer exemplos, né? Porque eu só estou listando lá alguns autores, algumas pessoas que falaram dos princípios e algumas críticas que as pessoas falaram. E eu acho que falta mesmo, assim. Ia ficar meio grande, né? Já tá... Você mesmo falou, né? Tipo, o negócio já tá grande aqui. Já tá grande. Aí... Se você desse exemplo, ia passar de 1000 páginas, né? A Vivian, né, que é a editora, ela me deu uma cota, assim, tipo, até tantas páginas. Eu acho que eu por 2 páginas eu não passo, assim, sabe? Acho que era 450, tem 444. Nossa. Aí, tipo, não podia... Eu tive que tirar umas coisas até. Mas... E aí, a outra coisa... Eu não lembro direito o que você falou, mas teve uma outra crítica que eu achei bem interessante também. Uma coisa que o pessoal criticou também é sobre a parte de modularização, que não está tão bem fundamentado, assim, sei lá, tá meio jogado, assim, no meio. Mas poderia melhorar um pouquinho aquilo. Aí eu acho que é falta de conhecimento, eu precisava estudar mais, assim, montar um exemplo. Mas aí que tá, né? Que eu acho também, não é um livro de como fazer módulos, né? O foco dele era outro, né? Sim. Acho que você usou para exemplificar, aí eu acho que encaixou muito bem ali. Mas assim, depois a gente conversa sobre qual que era a ideia original e tal, aí, tipo, era por ali, assim. Mas... E aí eu fico feliz, né, com o pessoal gosta, assim. Uma coisa um pouco diferente em geral é porque os livros... Eu escrevi um livro sobre Git, por exemplo. Aí é um livro sobre os comandos, né? Como você usar Git localmente, como usar um repositório remoto, como usar branches e tudo mais. Aí... Esse livro eu costumo falar que é uma historinha, né? Eu tenho um código que está num estado assim e ele vai sendo transformado até chegar no estado final, que aí eu falo, isso aqui é uma arquitetura Ports and Adapters. Sem querer, assim, tipo, a gente fala, ó, isso aqui, a arquitetura Ports and Adapters é tal e tal coisa, e aí a gente chegou nisso e parece muito, assim, parece encaixar. E aí aplicando os princípios Solid. Aí o pessoal acha isso legal também, assim, de ter um código que vai sendo... Não é só refatoração, não, tem coisas novas também. Refatoração é só você manter as funcionalidades mudando como o código está estruturado. A gente coloca plugins, coloca uma interface web,
E aí, então, tem algumas novas funcionalidades, mas tem muita refatoração. E além do Solid, eu coloco umas coisas assim, tipo imutabilidade, né, que você mencionou, né? Sim, achei bem legal. Sim. Records. Aí ficou... Eu fiquei orgulhoso aí do resultado. E eu gostei que você comentou bem. Que bom. E, bom, aproveitando... Só um negócio, o título eu até assustei, assim, do vídeo, né? Você me mandou lá e... porque senão ninguém clica, né? Você tem que dar uma exagerada, né? Não tem jeito. Li esse livro e achei uma... E aí eu até assustei. Então, aí aproveitando... Então, de onde que veio essa ideia de escrever esse livro, assim? Foi algum projeto? Uma coisa que você sempre quis fazer? Conta um pouquinho aí para nós. Então, esse exemplo, né, era tipo uma POC que eu fiz em 2017, sei lá. Tinham lançado o Java 9 na época, né? E aí o Java 9 tinha um negócio meio diferente, que era o Java Platform Model System, né? Tipo a modelização, que já tinham começado a modelizar a JDK, aí o pessoal liberou, né, o modelinf.java e um manifesto, né, de quais pacotes você quer que possam ser usados por outros módulos. Aí tem o Module Path, né, que tem o Class Path, aí eles criaram uma outra maneira de você vasculhar os jars, assim, das bibliotecas e tal. Eu estava estudando esses negócios aí, e antes, 2016, o início de 2017, e as datas devem estar um pouco erradas aqui, mas eu estava mexendo com um negócio que é o Tubaína 2. Nossa, 2? Então, tipo, tinha o Tubaína 1 que o pessoal fez... Eu cheguei a usar ele. Que era um formato AFC, né? Tipo, isso. Aí tinha, sei lá, um parser, não sei o quê. E aí a pessoa tinha que... Quem era autor, né? Você fez o livro de Mongo, eu acho, primeiro? O de Play e o de Mongo. Acho que escrevi... Nesse formato AFC, né? Que aí você tem que aprender, e aí, tipo, é um formato todo diferente, assim. Aí o pessoal teve a ideia de fazer um formato mais amigável, que é o Markdown, né? E aí tinha uma biblioteca chamada Gitbook, que é feita em Node.js, aí era a versão 2, assim, vamos fazer a mesma coisa, só que com essa outra biblioteca. Só que aí é tudo diferente, assim, a gente teve que marretar o negócio de um jeito assim, tipo... E o legal do Gitbook é que dava pra você fazer isso, porque era uma arquitetura de plugins. Então, tipo, você pegava assim e fazia um plugin que mudava o que estava lá dentro e tal, e o que não dava pra mudar, eu pegava depois o resultado do PDF, e aí usava o PDF TK, sei lá, um monte de ferramentas, o GhostScript, né, o GS, lá, não sei se você já mexeu com isso. Já. Aí você vai marretando lá os negócios lá e muda e você transforma no que você quiser. E era feito em Node.js, era uma arquitetura de plugins. Eu falei, nossa... E aí eu tava vindo disso, aí estudei o sistema de módulos do Java, né? E o sistema de módulos do Java tem a ideia de um Service Provider Interface, né? Que é uma interface que você, no caso do módulo info, você fala assim, provides e uma interface. E aí... Não, sei lá. Tem um negócio lá de uma interface. Tem aqui no livro, a gente pode ver. Mas... Aí, quem é uma biblioteca que vai fazer um plugin, né? Tipo, de externo. Plugin, às vezes, você nem sabe quem que vai fazer, se vai usar, se não vai. Mas se tiver, gruda no seu código lá. Um código que você nem sabe se vai existir. Né? Aí, aí você coloca provides a interface with e uma implementação. Isso no módulo info.
E eu achei legal, e aí eu já conhecia isso do próprio Java 6, né? Antes a gente tinha que fazer class for name e o nome do driver do banco de dados. Sim. Lembra? Lembro. Isso é a história, hein? Revela a idade, hein? Aí tinha que fazer o class for name, e aí, tipo, a partir do Java 6, que a gente vai passando, e o Java vai mudando, e a gente vai pegando as coisas. Aí, tipo, o Java 6 tinha um negócio que era o Meta-Inf Services lá, e aí tinha já embutido na JDK. Então, a presença do jar já registrava esse jar do driver, e aí você não precisava fazer nada. Aí eu fui lembrando essas coisas, aí eu falei, cara, dá para fazer uma arquitetura de plugins para um gerador de e-book que pega um Markdown e gera um PDF, gera um EPUB, e em Java, só Java. E aí eu fiz uma POC. E aí eu fiz, e ficou legal. E aí eu tinha um negócio lá na Kaelon, na época, né, que eu trabalhava na Kaelon, que era uma empresa de cursos presenciais, que é a vovó da Alura aí. E na Kaelon a gente publicava uns posts no blog lá, e os posts muito doidos, assim, né? Tipo, umas coisas bem bacanas. Eu publiquei lá 2 posts. Um sobre arquitetura de plugins com Meta-Inf Services lá, e a outra com o JPMS. Aí fala de encapsulamento no nível de módulo, né? Que é no nível de jar, e essas coisas. E aí me chamaram para fazer um workshop. E aí eu usei esse exemplo, só que o workshop não era disso, era de Solid. Eu usei o mesmo exemplo. E aí fui encaixando. Aí a gente fez uma palestra lá em Brasília, que eu morava em Brasília, né? Aí fizemos uma palestra. Aí da palestra, o Alberto, que é o Debeficiente, né? Alberto Sim. Souza, ele era meu chefe na época, ele falou, vamos fazer um curso de Solid aí. Que a palestra era de Solid, né? Vamos fazer um curso com isso. E aí eu comecei a fazer o curso, que tem os exercícios e tal, e todo o código. Aí palestra um pouquinho mais jogada, assim, aí tem que estar bem estruturado, né? Aí fiz o curso. E aí chegou a pandemia, né? O curso era presencial. E aí a Kaelon fechou, né? Tinha os cursos online, mas aí resolveu focar totalmente na Alura, né? E aí a gente... aí eu... Passou uns 2 anos, na verdade, em 2022, eu falei, eu tava com essa ideia já, assim, tipo, pô, aquele curso vai ficar... esse material vai perder, né? Na verdade, ele é open source, a gente fazia uns cursos lá que, tipo, a apostila, ela ficava no repositório da Kaelon lá. Então, quem quiser pode ir lá, é GitHub, Kaelon, aí, avançado em Java. Aí a gente... Aí eu pedi, posso pegar isso e transformar no livro? E aí transformei nesse livro. Legal. Então foi uma coisa bem gradual, né? Assim, né? Às vezes é interessante, né? Foram anos, né? Assim, tipo, eu comecei a mexer com esse exemplo em 2017, e em 5 anos depois eu publiquei o livro. Porque assim, eu que já escrevi alguns, eu acho que assim, a parte mais difícil é você fazer um exemplo que consegue ligar tudo que você vai explicar e não deixar muito chato. Porque Exato. Você vai explicar, você vai como faz, e putz, às vezes é maçante, você tem que ir, comando aqui, comando ali, e você ligar tudo, né? Você fala, por que o cara aprendeu isso lá atrás? Para ter esse resultado aqui na frente, né? Isso, e é até uma coisa que eu faço diferente de alguns materiais do Solid, eu explico o Single Responsibility, né? As letrinhas, eu explico o S, e aí o D, vou lá para a última letrinha, que é o Dependency Inversion, volto para o O, depois para o L e para o I. Então fica S-Dolly, né? Então, inclusive, tipo... só um detalhe, o exemplo do livro, né? Por que ele chama Cotuba? Porque o exemplo era do Tubaína. Aí, ó. Cotuba. Quem é da região do noroeste do estado de São Paulo, assim, conhece isso aí, que é muito bom esse refrigerante aí. Aí,
E tinha o Tubaína, né? Tubaína é mais genérico, é um nome genérico. Sim, é mais famoso. Tipo, virou sinônimo de Guaraná, né? Vou deixar aqui. Opa! Não aparece. Cotuba. Tá bom. Mas aí o co, né, é tipo de auxiliar, não é? Aí ficou legal, Cotubaína. E aí é tipo uma piada interna, na verdade. E aí, sobre a ordem, né, eu fui ver depois que é a mesma ordem que o Maurício Anish explica no e Solid para Ninjas, né? Que é um livro dele, eu acho, lá de 2013, eu acho, não sei. Talvez até de antes. E ele explica nessa ordem, S-D-O-L-I. E, por acaso, eu nem sabia, mas eu já tinha lido o livro dele, né? Então, talvez estivesse na minha mente isso, né? Mas fica muito melhor, sabe? Eu acho que eu também acho. Eu acho que, na verdade, foi mais isso. Você pensou, eu preciso explicar para alguém, né? Qual que é a melhor ordem de fazer isso? Aí que você mudou. Exato. Legal. E assim, eu sei que, imagina se não tivesse esse limite aí de, sei lá, você pudesse escrever mais, ou assim, já fechou a edição, você fala, putz, mas eu acho que faltou alguma coisinha, assim. Você tem essa sensação? Aí eu aprendi muito depois de ter publicado o livro, né? Aí a minha campanha assim, foi publicar no Twitter os trechos dos contrapontos. Que, claro, né, é mais polêmico. Aí eu publiquei outras coisas também, mas aí teve um lá que parece que pegou na veia, assim, que é o que o pessoal tava precisando discutir mesmo no Twitter. As pessoas mais sênior, né, e tal, e era um trecho que eu tava falando sobre, no último capítulo eu falo, a gente chegou numa arquitetura hexagonal aqui, no Architecture de Ports and Adapters. E há muita crítica, né, tipo, ano passado, esse ano e tudo, a gente já viu que às vezes dá para dar uma abusada. E a gente acaba colocando um monte de classes desnecessárias que só pegam de um lado e mandam para o outro, pegam de um lado e mandam para o outro. Um monte de interface que não precisa também. Isso. Até você comenta, né? Acho que você comenta não no livro, não lembro se tem por escrito, mas eu lembro que nos vídeos de auxiliares você até fala, né? Pô, gente, tem aqui... você tem uma implementação só, né? Você vai ter uma interface de uma implementação só. Vai ter uma classe mais à toa ali, né? Se você seguir o Dependency Inversion à risca mesmo, tipo assim, o que o Robert Martin escreveu, você vai acabar com interface com apenas uma implementação. E eu acho, não sei, Fernando, mas eu lembro de fazer isso há muitos anos atrás e precisava fazer, porque isso para testes, assim, tipo, a ferramenta que eu usava, eu acho que era o EasyMock, e ele não mockava classes, porque no Java, né, para você fazer um mock, você precisa fazer um proxy, e aí o proxy precisa ser uma interface no Java nativo. E aí, hoje em dia, o pessoal usa lá uns negócios de gerador de bytecode que gera uma interface automaticamente, assim, para dar uma marretada lá, e aí você consegue mocar uma classe. Mas... E a gente tinha que ficar fazendo um monte de interface para poder testar o código. E tava tentando caprichar, mas ficava com um monte de código inútil, assim. Né? Eu acho que compensava na época, era uma limitação. E a gente nem sabia direito também, pra falar a verdade, né? Tô falando aqui, porque eu fui descobrir depois, né? É o que, assim, eu acho que o problema, pelo menos quando eu já não tinha muito, eu era, sei lá, tava saindo de júnior para pleno, né? Aí, assim, veio muito socado, assim, design pattern, não sei o que lá, e aí eu meio que fazia sem entender, né, por que eu tava fazendo as coisas, né? Sim. Então... Aí eu acho que acabou dando nisso, assim, de ter lá um monte de coisa, falando, não, eu tô seguindo o padrão, então eu tinha medo de errar, né? Não vou errar. Então, tem uns caras aí bem mais inteligentes que eu, fizeram um livro lá de padrões, então deve estar certo.
Mas é quando você olhava lá uma cascata de classe, assim, para fazer uma coisa só, você fala, putz. Aí fica aquela coisa, você fala pro colega, aí o colega pode estar achando a mesma coisa, mas não fala nada. Aí fica aquela coisa do rei está nu, né? Algum doido uma hora fala, o rei está nu. E todo mundo, não, isso é verdade. Fala, pô, por que você fez 7 classes para fazer uma coisinha só, né? Uhum. Sabe que precisa? Pô, esse sistema aqui tem 5 usuários, né? Será que precisa tudo isso? Isso aqui, mas eu acho que faz parte, né? E aí, voltando na coisa do Clean Architecture, então teve tava nesse momento, assim, do pessoal questionar se realmente precisava desse tanto de classe aí, que só fica repassando uma coisa para outra e tal, um monte de interface, e aí o nível da discussão subiu, assim, porque tinham pessoas muito experientes, né, e tal, com muito conhecimento, e até, assim, você fazer uma interface de um repositório e aí você troca de um banco de dados relacional para um DynamoDB da vida e tal, que é outra coisa completamente diferente. Você realmente tem uma vantagem ou você está fingindo que tem uma vantagem e vai ter que mudar um monte de coisa, na verdade? Então, é uma abstração de verdade ou é uma abstração meio fajuta, assim? E aí começaram essas discussões e tal, né? E aí eu aprendi muito com isso, que eu não tinha pensado e nem sabia de metade dessas coisas. E aí eu gostaria de escrever mais sobre essa parte, assim. Tipo, meio que consolidar o que eu aprendi com essas discussões, sabe? Legal, interessante. Mas além dessas, por exemplo, você falou de ter exemplos dos contrapontos. É uma coisa interessante, assim, tipo, mostrar código em que, sei lá, o Dependency Version Principle está sendo abusado. E, em geral, vai ser um código com um monte de interface com implementação só. Porque, assim, o Dependency Version Principle fala código de alto nível não deve depender de código de baixo nível. Deve depender ambos devem depender de abstrações, né? Que aí, ao invés de ter uma dependência direta, ambos apontam para a abstração, então aquilo que era direto é invertido. As setinhas invertem na dependência de código. E por isso chama inversão de dependências. Mas se você seguir isso à risca, você acaba com um monte de interface. Aí mostrar isso, e mostrar os outros, tipo, flexibilidades necessárias, se você colocar open close, dá pontos de extensão que você acaba não usando. E é natural, né? Porque é design. Design a gente antecipa a ideia para onde as coisas vão mudar. Mas às vezes o negócio muda para outro lado, completamente diferente, né? Essa abstração é destruída, devastada. E você precisa de outra abstração. Então, no dia a dia de arquitetura e design de código, né, é muito comum a gente perceber que a gente foi pro lado errado. Acontece. Sim. E é normal, é bem normal, porque o negócio muda, né? Então você acaba adaptando e não é mais o que você tinha pensado lá no começo, né? Isso é bem normal. Sim. Então, eu tô pensando agora se eu acho que, pensando assim na quantidade de contrapontos, né? Eu acho que talvez pensar em um segundo livro, né? Porque isso não seria só falar assim, na próxima edição vou tentar escrever um pouco mais, né? Porque eu até lembrei lá aquela publicação lá do Rod Johnson, né? O cara que criou o Spring, que primeiro ele fez um livro de JB, né? Sim. Que aí depois ele meio que escreveu um segundo livro que seria o Contraponto, né? Que é a primeira versão do Spring, né? Que tem lá, tipo a certidão de nascimento do Spring, né? Isso, então. Que é mais ou menos essa ideia, né? Então você tem um cara lá que são os... Você já escreveu um do Solid, né? Deixou ali um gostinho de contraponto e aí você pode fazer depois. Né? Nossa, essa ideia imagina, tem lá o Destruindo Solid. Desgravando. Olha lá, já tem até o título.
Você sabe que tem um livro que eu cito que é o Solid is Not Solid, de uma pessoa lá, e é bem interessante, assim, tipo, quando lançou esse livro eu comprei, aí a gente ficou lendo lá num grupo de uns nerds aí que a gente tem no Zap, e aí fica vendo se faz sentido, se não faz. Eu acho ainda que o Solid é uma coisa interessante, assim. Não é completo, pode ser usado, assim, acabar complicando o código, mas é bom. São boas ideias, assim. Concordo. Bom, então, para o vídeo não ficar muito longo aí, vamos finalizar aqui. Só agora pedir umas dicas aí para o Alexandre, né? Eu sei que no canal aqui tem muita gente que está começando, né? E aí, o que você acha? Eu queria que você desse uma dica para quem está começando. Pode ser uma coisa mais genérica, tá? Não precisa ser relacionada ao seu livro e tal. Pode ser uma dica mais genérica. Dica para quem está começando em código em geral ou em Java? Em tecnologia, e pode ser em back-end. Eu acho que uma coisa a gente tem muito conteúdo hoje em dia, né? E eu acho que uma das coisas tem mais a ver com essa coisa de soft skills, né? Foco. Porque tem um monte de coisa. Eu acho que, assim, até a gente já está há um tempo na área, né, Fernanda? Tem um monte de coisa que a gente queria estar vendo, tecnicamente, até, ou não tecnicamente também, mas tem que estudar um monte de coisa, mas você tem que focar, né? Então, foco. Saber que o estudo é pro resto da vida, é parte, mas eu acho que qualquer profissão é assim também. E uma coisa é prática. Tipo, você pode... Não é só consumir conteúdo. Então, estudar não é maratonar Netflix. E ainda mais se você está estudando para a sua profissão. Então, você tem que ir mais devagar para você ir com mais qualidade. Dar um passo firme para frente, assim. Não ficar acumulando um monte de coisa que você só viu, assim. Eu confesso, assim, que, na verdade, hoje em dia tem coisas que eu só vejo em 2x só para ver o que é. Assim, sei lá, coisa de data science, por exemplo, não é minha área, assim. Mas eu acabo vendo umas coisas e tal para dar uma olhada, assim, no assunto e tal. Né? Eu trabalho na Lura, eu tenho acesso a muito conteúdo de qualidade e tal. E aí eu dou umas olhadas lá. Só que eu não estou estudando, na verdade. Eu não vou usar aquilo profissionalmente. É só para eu saber o que existe. Mas se você está estudando e você quer ser profissional na coisa, tem que praticar. Inclusive eu até comentei, né, ali na review, eu até falei disso do seu livro, né, porque às vezes você tem essa ilusão, né, que você leu, aí você viu lá o seu vídeo explicando, e você fala assim, entendi. Mas aí você pega no dia seguinte, você vai fazer e fala, putz, como que era mesmo? Porque você não praticou, você não foi lá, você não codificou. Então essa codificação não é um teste de datilografia para ver se você sabe digitar. Você está, na verdade, ajudando o seu cérebro a fixar aquele conceito, né? E aí depois você foi lá, fez... agora eu entendi o exemplo. Agora deixa eu ver se eu entendi mesmo. Vamos mudar ali atrás, ver se vai quebrar aqui na frente, ver se eu entendi mesmo, né? E aí isso você me fez lembrar de uma coisa que eu gostaria de colocar, que é colocar uns exercícios, sabe? Tipo, eu até tentei fazer isso no grupo de estudos nosso, e quando eu faço workshop, assim, eu coloco uns exercícios. Que é, tipo, além pra pessoa fazer sozinha. Tipo, ó, é mais ou menos a mesma coisa, só que é diferente. Aí, tenta aplicar o Single Responsibility nesse código aqui. Que eu acho que falta isso, na verdade. Certo. Tá bom. E a meu último pedido aí, de uma dica cultural, você falar aí uma banda, pode ser qualquer estilo, nacional aí, ou não, aí com você. Um filme, queria que você indicasse um filme, e uma série. Então, eu vou das coisas meio hipster, indie, mas eu gosto de uma banda chamada Interpol. Interpol, ela veio no Primavera Sound do ano passado, eu acho muito boa.
Foi uma colega da Luna, inclusive, que me indicou, assim, eu comecei a ouvir e tal, eu gostei muito. Aí, de filme, eu vou num filme obscuro também, que ganhou o Oscar de, eu acho que 2020, sei lá, de edição de som, que é um filme que é o Sound of Metal, que é uma pessoa, um músico que ele vai perdendo a audição, e aí você vai acompanhando essa trajetória dele, assim, bem interessante. Eu vi isso. A banda eu não conheço, mas esse filme eu conheço, eu vi, muito bom. Bem legal. E aí, a série? Série? Eu gosto de Seinfeld. Então, Seinfeld. Eu fico lembrando das situações, então eu acho que já vi um monte de vezes já. Assim. Eu gosto de The Office também. The Office. Esse tipo de coisa assim, de comédia. Legal. Mas o Seinfeld eu acho fantástico. É, muito bom. Muito bom, então agradeço ao Alexandre, tá? Então, se quiser deixar aí, comente suas redes sociais, onde o pessoal te acha. Então é Alex Aquiles no Twitter, ou X, que a gente tá gravando hoje aqui, parece que virou X. É verdade. Eu não sei. Aí é Alexandre Aquiles, @bolha.us no Mastodon, né? No servidor bolha.us do Mastodon. E eu acho que só, assim. Tem aquele Threads lá, mas... Tem o LinkedIn, né? Tem você. LinkedIn, não, é LinkedIn. Legal. Alexandre Aquiles. Alexandre Aquiles, tudo junto. LinkedIn realmente é bom. É bom. Então é isso aí, gente. Obrigado, agradeço aí vocês pela presença aí. Um abraço aí, até a próxima. Isso aí.